Glória a Deus. Amém? E dia 22, nós vamos estar fazendo um trabalho lá em Petrópolis, não é isso? Amém? Quem quiser ir para aquela cidadezinha friozinha, legalzinha, gostosinha, né? Vamos estar fazendo evangelismo perto lá do palácio. Olha só, que coisa boa, né? Quem quiser chegar mais cedo, então depois a gente vai colocar, disponibilizar para todo mundo. A pastora Vanessa vai estar lá, o pessoal de Juiz de Fora também, São José, Nova Aurora, todo mundo. E daqui também, quem quiser ir, tá? Só fala que a gente vai estar junto lá, fazendo evangelismo lá em Petrópolis, sacudir Petrópolis para Jesus. Quem crê nisso aí, amém? Né? Vai ser uma grande bênção. Pastora, segura lá as almas lá, amém? Que vão... Cadê a pastora? Cadê a pastora? A gente tá lá, ela já é grande, né? Lá no meio. Mas vai receber a gente bem lá, em nome de Jesus, amém? Vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. Amém. Abra a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 24. O Senhor, Ele tem dado graça, né, a cada um dos teus filhos, para que nós possamos buscar na nossa vida, né, ali na tela, aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida, em todas as áreas, nós encontramos em Jesus Cristo. Tem gente que até fala assim, não, mas isso aí eu posso... Não, tudo que você precisa como ser humano está em Jesus Cristo. Quem está entendendo bem aqui? Tudo como ser humano está em Jesus Cristo. E às vezes a gente procura tanta coisa em tantos lugares para tentar suprir as necessidades que só Deus pode suprir. Isso é muito antigo, muito clichê, mas é uma realidade. A gente encontra em Jesus Cristo a satisfação da nossa alma, a vida abundante. Mais ninguém, em nada, a gente consegue isso. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Feche seus olhos, olhe comigo por essa mensagem. Peço ao Pai que fale contigo mais uma vez, que nos use. Pai, em nome de Jesus, junto com o teu povo, estou orando, pedindo a Ti, Senhor, unidos na nossa oração, que o Senhor venha abençoar mais uma vez essas palavras, a Tua mensagem, nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos, para que possamos alcançar corações sábios, uma mente tranquila, em paz, e verdadeiramente edificarmos a nossa vida sobre o Senhor, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então abençoa teus filhos. O Senhor já agiu aqui de várias maneiras, através dos louvores, dos dízimos, da oferta do teu povo, do irmão que se apresentou aqui. Mas agora, Senhor, age mais uma vez no nosso coração, através da tua mensagem, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus diz assim, que todo homem, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica, fundamenta, constrói a sua casa sobre a rocha. E ele continuando, né, que aqui já o Sermão do Monte já estava indo para o final, ele primeiro dá todos os princípios, as bases que nós temos para o nosso Evangelho, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos viver através deles e quebrando uma série de paradigmas, uma série de situações que a religiosidade trazia. Não que a religiosidade seja ruim, mas ela não pode estar acima dos princípios que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida. E aí ele vai, né, depois de estar falando tudo isso, todos os ensinamentos, ele fala o seguinte, ó, se ouvir e praticar, é sábio. E o sábio edifica a sua casa sobre a rocha, porque aí quando vir a chuva, as tempestades, as dificuldades, a tua casa vai permanecer o quê? Inabalável, firme. Né? Mas na frente ele fala que aquele que ouve e não pratica, que não fundamenta, não alicerça, né? É como aquele que fundamenta a sua casa o quê? Na areia. E aí, o que acontece? A areia, quando qualquer tremorzinho, a casa vai ruir. E tudo na vida, né? Vamos colocar assim, a gente precisa de uma base, de um fundamento. Então, é importante a gente entender isso aqui. Você que vai fazer uma casa, né, como já falamos aqui outra vez sobre a fé, você tem primeiro que fazer o quê? A fundação. Né? Qualquer leigo sabe disso.
Os alicerces têm que estar bem estruturados. Então, quanto mais firmes os alicerces, maior é a edificação. Um alicerce mais ou menos, uma casa mais ou menos. É assim ou não é? Não, eu vou fazer uma casa com 3 andares. Aí o alicerce tem que ser o quê? Mais firme, mais forte. Não, quero fazer um edifício. Quanto maior o edifício, maior é a fundação. E o solo também tem que estar de acordo. Amém? Então, tudo na vida precisa de uma base. E sem essa base, você não pode construir o restante. Os artistas, né, os pintores, vamos colocar assim, eles usam as 3 cores primárias, que é o azul, é o verde, não é isso? Não, o azul, vermelho e amarelo, não é isso mesmo? Né? Azul, vermelho e amarelo. Dessas 3 cores básicas, derivam todas as outras cores de todas as outras tonalidades. Então, um bom pintor ou um artista que não sabe disso, ele não vai ser nunca um bom pintor. Quem está entendendo bem aqui? Ele não vai conseguir fazer as tonalidades certas, ele não vai conseguir criar o céu que ele deseja, o mar que ele deseja, fazer o contraste do verde. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não vai, então ele precisa disso. A mesma coisa, por exemplo, nós, quando... Isso já aconteceu com muita gente aqui, eu sei disso, muitos de nós. A gente passa de série, geralmente do ensino fundamental para o ensino médio, né? Antes era 1º grau e 2º grau. Aí, quando você chegava lá, logo no 1º ano, o professor, ele geralmente, o que ele fazia? Ele ia passar algumas equações lá, e aí alguns alunos estavam com dificuldade em subtrair. Não é verdade? Dificuldade em multiplicar, olha só. Com dificuldade, aí até uma equação de 1º grau, 2º grau, uma regra de 3 simples. Aí o professor fala assim, gente, não é para me dar isso aqui agora não. Vocês eram para ter tido isso lá no ensino fundamental. Quem está entendendo bem aqui? Então, esse aluno que passou de série, mas não conhece os fundamentos da matemática, ele vai ser um aluno problemático o resto da vida. E aí, para ele melhorar, ele tem que fazer o quê? Voltar. Aí começa a explicadora. É ou não é verdade? Mas se ele tentar ir de qualquer jeito, aí vai sempre estar perturbando a vida de quem? Do professor. O professor tem culpa disso? Ele não teve base. Ele não teve fundamento. Se ele não teve fundamento, não adianta ele passar. Não vai conseguir nada. É ou não é verdade? Tem aluno que, eu gosto tanto de física. Legal. Né? Aí vai, mas física sem cálculo, sem matemática, não adianta. Físico teórico todo mundo é ou não é verdade? É igual a medicina, o cara quer se formar em medicina, mas não vai para a escola, fica no meio de esquina. Não é? Vai 5 anos de meio de esquina. Aí depois faz um doutorado ali, meio de esquina. Conhece tudo, sabe até medicar. É ou não é verdade? Mas não tem base, fundamento. É importante a gente entender. Uma criança... existe um livro, né, que não é para a gente aqui não, tá, gente? Mas que diz assim, o autor diz assim, criança mimada, adulto idiota. Fala comigo, não é para você não, tá? Em nome de Jesus. Tá? Ninguém que foi mimado, não. Amém? Mas o que ele quer dizer? Na realidade, a criança ela precisa ter os fundamentos da disciplina, de uma educação formal, é ou não é verdade? De um respeito aos mais velhos. Precisa ou não precisa, gente? Limites. Porque senão ela vai crescer alguém que acha que tudo gira em torno de si mesmo. E aí ela vai se arrebentar. Porque quando ela for no colégio vai apanhar. Vai ou não vai? No serviço ninguém vai querer uma pessoa dessa, porque é um mal, acha que está tudo em torno de si. Porque não teve fundamento. A fé, gente, o que a Bíblia diz? É o firme fundamento. Então, a minha fé, sem ter esse firme fundamento, ou seja, o fundamento, o que é o fundamento? A certeza, a convicção da ação do poder de Deus em qualquer circunstância. Então, olha só, então a fundação tem que ser firme. A fé é o firme fundamento, então tem que ser firme. Um alicerce cheio de galhos, cheio de plástico, de lixo. Vai dar certo esse alicerce? Quando colocar peso, o que vai acontecer? Não sou engenheiro não, gente, mas com certeza vai ruir aquele troço.
É ou não é verdade? Né? Ele tem que estar bem organizado, estruturado, sem vácuo dentro dele, para poder ele suportar o peso que vai ser colocado da casa ou do edifício. E a casa e o edifício que Jesus está falando aqui é a minha e a sua vida. Entendeu aqui? Isso é sério. Assim como um profissional, ele não vai conseguir estabelecer a profissão dele, ser um bom profissional, se ele não tiver uma boa base, assim como um adulto que não teve uma boa educação, quando na infância vai ter problema lá na frente. Entendeu bem aqui, gente? Assim a nossa vida cristã, a nossa vida diária, não vai ter uma estrutura muito boa se nós não tivermos o quê? Uma boa base, e essa base é Cristo. Essa base quem é? É Cristo. Essa base é o Senhor Jesus. Então nós falamos aqui sobre uma edificação, sobre a fé, sobre as cores, sobre a escola, tudo precisa de uma boa base familiar. Mas a base para tudo é Jesus Cristo. Ele é a base para que você não somente tenha uma vida próspera aqui, uma vida abundante, mas ainda a vida eterna. Isso é algo maravilhoso. Então, é importante a gente entender que eu poderia classificar em 4 tipos de pessoas que, quando ouvem o Evangelho, têm atitudes uma diferente da outra. Eu costumo dizer uma coisa. Numa sala de aula, todos alunos, todos ali recebendo a mesma orientação, vamos colocar a mesma informação do mesmo professor, na mesma hora, e cada um tem o quê? Uma nota diferente. Por quê? A culpa é do professor? A da sala de aula, todo mundo está na mesma sala? É do mesmo tempo? Também não. Então, quando Jesus fala que ele semeia, o semeador saiu a semear, olha só que interessante isso, saiu o que? A semear. Cada semente caiu num tipo de solo. Os solos significavam os corações. Então, cada semente brotou e deu fruto de acordo com o coração. No caso aqui, 75% se perdeu, só 25% deu certo. Mas fala que aqui 100% vai ser abençoado hoje, em nome de Jesus, amém? É só pegar a mensagem aí. Glória a Deus. Se ligar. Então, a mesma coisa acontece, né? Vamos colocar assim, sobre esse fundamento, os princípios de Cristo. O nosso princípio, a base da nossa vida, da nossa fé, do nosso ministério, da sua família, é Cristo. Não pode ser diferente. Mas o Senhor Jesus, ele fala assim, aquele que ouve e pratica, né? Fundamenta, estrutura, constrói a sua casa, a sua vida em cima da rocha. Então, nenhuma área, presta bem atenção, a casa ali é a nossa vida, nenhuma área da nossa vida pode estar fora da base que é Cristo. Deu para entender bem aqui, gente? Fala comigo assim, nenhuma área da minha vida, meu casamento, meu relacionamento com a minha esposa, com meu esposo, com o filho, com o patrão, com o empregado, com a igreja, qual é a base? Cristo. Não pode ser outro. E aí eu preciso estar atento. Eu preciso estar o quê? Atento às palavras e praticar, tá? Então, vamos colocar aqui que 3 tipos de pessoas ouvem a palavra e as coisas não dão muito certo para essas pessoas. Vamos lá. Primeiro grupo. É aquele grupo que ouve a palavra de Deus, que a gente, né, vê isso muito acontecer, mas eles não praticam. Eles se enchem de conhecimento. Quem já viu pessoas que sabem muito da palavra aí? Hoje a gente estava conversando com a irmã, né, que o esposo, né, cujo esposo tinha um bom conhecimento, mais do que ela, mas não pratica. O que ela sabe, ela pratica, é abençoado e ele arruma problema. Quem está entendendo bem aqui? Né? Fala com a pessoa, se fosse filho, ele dava uma costa, mas não pode. É ou não é? Porque aí arruma problema para a gente resolver. Quem vai resolver? É ou não é? Raimundo Nonato? Não é. Já morreu o Chico Anísio. Então, essa pessoa que ouve, conhece, mas não pratica, presta bem atenção. Alguns vícios ela assume durante a vida, que isso é muito ruim. É aquela pessoa que critica tudo e a todos,
mas ela não faz nada, e a crítica é para justificar a inércia dela. Quem conhece pessoa assim? É terrível isso. É um espírito de autocomiseração, ou então é aquele santo, sabe? Sabe aquele santarrão, né? O são perfeito, que ele é bom, mas ele não faz nada. Não, mas aí o outro está trabalhando, erra, ele vai aponta o que? O erro. Por que esse infeliz não errou? Porque ele não faz nada. Deu para entender bem aqui? Se não faz, não tem como errar. É ou não é verdade? Quando você se dispõe a fazer alguma coisa, você assume o risco de cometer um erro. Mas Jesus não está preocupado com isso. Tanto que quando ele deu talentos lá, ele deu talento e falou, se você não tivesse condição, entregava para outro, para poder me dar, multiplicar no teu lugar. Tá? Pior do que você errar é você não fazer. Porque quando errar, você conserta. Amém? Mas eu vou garantir uma coisa para você. À medida que você faz, à medida que você trabalha, que você desenvolve, que você pratica, Deus completa aquilo que falta na tua vida. Tá? Então, esse primeiro grupo é um grupo que é muito danoso. Tá? É muito danoso na obra de Deus. Por que é muito danoso? Porque eles adquirem conhecimento, mas o conhecimento é só para poder passar o prumo na vida dos outros. Estou sendo claro? O irmão estava cantando aqui, falando assim, o pastor vai roubar, fulano vai roubar. É ou não é verdade? É ou não é, gente? Aí o outro fala, mas vou lá para a igreja fazer o quê? O outro só para ficar vigiando a vida dos outros. E lá fora ninguém vigia a vida de ninguém não, né? É ou não é, gente? Aqui tem possibilidade de acerto, de conserto. Lá fora, se você cair, o pessoal ainda faz o quê? Chuta, pisa, é na verdade. Caiu, chuta, né? Aqui ainda tem todo mundo aqui, ninguém aqui é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Mas quem quer ir para o céu aí? Dá uma glória a Deus. Pronto, todo mundo correndo atrás do mesmo prejuízo. É ou não é? Então não tem como ficar cutucando os outros e falando, está vacilando, todo mundo está vacilando em alguma coisa. É ou não é? E aí Jesus vai consertando todo mundo na caminhada. Então, esse grupo que, olha só, presta bem atenção, ouve, né? Mas não pratica e se acha santo, porque é um problema sério. Essa questão aqui, vou falar com vocês, que é muito perigoso. Por quê? Porque, se a gente olhar bem, as pessoas costumam ficar muito de olho em alguns tipos de pecado. Que tipo de pecado? Os pecados da carne, pecados sexuais, o cara está matando, está roubando, está traficando, são pecados bem o quê? Patentes, bem aos nossos olhos. Mas existem pecados que não estão nos nossos olhos? Muitos, pastora. Me ajudem aí, vamos lá. A avareza, o avarento, ele dissimula bem? Todo mundo inteira, ele vai inteirar também, bota a mão até vazia para inteirar. É ou não é? Não é? Não é isso, Joel? É um mão de porco, um mão de vaca, um mão de copo, sei lá, uma mão dessa ruim aí que não resolve. Então, o avarento vai herdar o reino dos céus? Não, a Bíblia diz que não. Aí, outro tipo de idolatria, que a avareza é uma idolatria, outro tipo de idolatria, vamos colocar assim, alguém que idolatra uma pessoa, idolatra uma situação, uma instituição, é idolatria ou não é idolatria? Ou até, né? Deve estar no coração dentro da igreja, mas é um idólatra. O egoísta. Tem espaço para o egoísta no reino do céu, gente? Não, porque o amor não busca o quê? Os próprios interesses. Alguém que é egoísta não tem amor. O amor dele é só amor por si mesmo. São muito bem dissimulados esses tipos de pecado. A vaidade. Tem vaidoso? Tem ou não tem? E dá para ver o vaidoso? Dá, mas não dá para você dizer que o cara é vaidoso. Ou que ele é arrogante, ou que ele é pedante. Dá para falar isso? Não dá. Então existem tipos de pecado que não são patentes, mas o Senhor vai pegar lá na frente. Quem está entendendo bem aqui? Hein? Né?
O Senhor lá no finalzinho, fala com o irmão que está ao seu lado, Deus tem paciência. Um dia, fala um dia, todo mundo vai chegar lá e sentar na mesinha lá. Eu e você, fala assim, eu e você. Ó. É ou não é? Então, não adianta, a gente pode esconder dos outros os nossos erros, mas dá para esconder de Deus? Não, alguém que tem um coração cheio de raiz de amargura. Pode pular, sapatear e tudo mais. São pecados que, na realidade, a gente não vê. Não consegue perdoar. Se não consegue perdoar, como é que vai entrar no reino dos céus? Porque uma das condições únicas para entrar no reino dos céus é perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoar, Jesus falou o quê? Tão pouco para perdoar o meu. Se ele não perdoar o meu, eu estou no inferno. Glória a Deus. Então, esse tipo de pessoas que assume conhecimento, não pratica, é um perigo, porque, na realidade, ele vai ser tropeço para as pessoas que estão ao lado, tentando, até desestimula os outros, tá? Desestimula ou não desestimula? Desestimula. É um perigo. Amém? Glória a Deus. Porque, na realidade, fica comigo aqui, vem cá, rapidinho. O que o Senhor Jesus falou? Isso é que Jesus falou. Ah, pastor, então está querendo que todo mundo faça alguma coisa? Não, é contigo e Deus, não é comigo, eu faço a minha parte. Isso aí, eu estou bem claro nisso. A salvação ela é pessoal e é intransferível. Não adianta a pastora dobrar o joelho para que eu seja salvo, que só vai acontecer se eu quebrantar meu coração. Quem entendeu bem aqui? Ela é pessoal e é intransferível, né? Eu posso olhar ela orando e falar, o negócio está ruim mesmo, você está jejuando por mim porque eu estou vacilando. Aí eu me conserto, é ou não é? Mas, né? É uma questão complicada, né? Então eu preciso entender isso. Então, quando alguém não pratica e adquire conhecimento, é um perigo. Aí o próprio Senhor Jesus vai dar vários exemplos, que eu vou dar aqui rapidinho para a gente poder não avançar. Ele fala assim, olha, eu dei talentos, mas não multiplicou. O que acontece com quem recebeu talento e não multiplicou? Foi para as trevas do quê? Exteriores. Foi para onde? Mas Jesus vai botar alguém nas trevas só porque não multiplicou o talento? Só. O céu é de quem, gente? O céu é de quem? Não é meu. Eu tenho um amigo que ligou para mim essa semana, né, lá de Brasília, pastor, tudo bem? Aí, conversando, batendo um papo comigo, brincando, ele falou assim, mas eu já falei aqui, que se eu subir antes, eu chego lá e falo, estou com o pastor Beto. Eu falei, vai adiantar não. Se você não tiver com Jesus, infeliz, tu vai direto para o inferno, tu não chega nem lá em cima. É ou não é verdade? Minha Renatinha, era engraçado. Eu falei, não adianta com um banho de pipoca, banho disso, não vai resolver não. Até piora a tua situação. Não, mas não posso falar no teu nome. Falei, vai falar onde? Lá para o diabo? Não vai adiantar nada. Porque sem Jesus vai descer. É ou não é verdade? Então, né, se a gente tem que tomar cuidado. O que Jesus falou? Tem conhecimento, que ele chamou só servo. Não multiplicou o talento, servo mau e negligente. Entendeu o perigo do primeiro grupo de pessoas? Conhece e não pratica? Não resolve. Pastor, mas é só essa palavra que ele deu. Não, ele dá as minas, a parábola das minas. Não, a parábola dos ramos. Ele falou, o que ele falou? Toda vara que está em mim, você faz o quê? Dá fruto. E aqui não der, o que eu faço? Eu corto e lanço fora para ser queimada. Aí, essa semana que o pastor Enoque, ele é agricultor. Ele é tudo, é jogador, agricultor, dança. É igual o pato, estou brincando. Mas, não, estou brincando, não. Mas jogador ele foi mesmo, mas agricultor ele fez curso. E ele estava falando o seguinte, que na realidade, na realidade, a planta, né, por exemplo, igual a videira, aí o galho que não dá fruto, o que faz? Corta, porque o nutriente que iria ser desperdiçado vai para onde dá fruto. Entendeu bem como é que funciona? Fala que irmão, Deus não gosta de gastar nada com ninguém. Só aquilo que dê resultado. É ou não é verdade? O que ele fala? Se não der fruto, eu corto. Para que aquele que deu fruto vai dar mais fruto. Estou sendo claro aqui, gente? Amém?
Então, olha o que Jesus fala, aquele que tem vai ser o quê? Acrescentado. E aquele que não tem? Até o pouco que tem vai ser tirado. Eu estou falando as palavras de Jesus, não são minhas. Então, olha só, 3 exemplos aqui, né? Porque pode ter os vigilantes de plantão falando, não, o pastor só deu um exemplo, a Bíblia só confirma se tiver 3, não é isso? Então tem 3 aí, né? Para poder ninguém sair com as minhas palavras, mas as palavras de quem? De Jesus. Fala comigo assim, conheceu e não praticou, dançou. É ou não é? Tá, rimou e tudo agora, né, gente? Dançou. O segundo grupo, esse aí também é terrível. É aquele que conhece, pratica, mas para benefício próprio. E tem esse? Ih, tem. Esse é o capeta transvestido de gente. Ué, sabe o que Jesus fala? Ele fala assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos quem? Demônio. Curamos enfermos. Fizemos maravilhas. Pregamos a tua palavra. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse grupo, ele ouve, mas não assimila os princípios para a própria vida. Ele não fundamenta a casa dele na rocha. Ele simplesmente quer tirar vantagem. O apóstolo Paulo fala assim, uns pregam a Cristo de boa vontade, mas alguns pregam por quê? Contenda, porfia, inveja, é ou não é verdade? O capeta, o diabo, é ou não é? Então, não há... Deu para entender bem aqui, gente? O nosso fundamento é Cristo. Eu preciso, antes de pregar, viver aquilo que eu prego. Para que, igual o apóstolo Paulo falando, para que uns não sejam salvos, e eu que preguei fiquei de fora. Eu não quero ouvir isso de Jesus. Amém? Então, usa o evangelho para o benefício próprio. Tá? E tem gente assim por aí, gente? Tem ou não tem? Tem. De coração, eu estava orando, né? Outro dia eu conversei com a pastora, e a pessoa, eu falei, gente, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. A Larissa falou, pastor, o senhor quando vai pregar, o senhor fica preocupado, o senhor sente um friozinho na barriga? Eu falei, toda vez. Porque eu não quero pregar o que é de mim, eu quero pregar aquilo que é a palavra. O dia que acabar esse friozinho na barriga, eu estou desviado. Estou sendo claro aqui, gente? Porque é responsabilidade. Porque eu sou julgado, o ser humano, todo homem é julgado por toda palavra frívola, à toa, que fala. Quem já viu gente jogar conversa fora aí? Você imagina usar o altar para benefício próprio. Estou sendo claro aqui? É iniquidade, gente. É ou não é iniquidade? É iniquidade. É para usar os dons que Deus deu para quê? Para trazer para Cristo. Estruturar a vida da pessoa. É ou não é verdade? Tanto que é tão sério isso, Deus tem compromisso com a palavra dele, tá? Isso não quer dizer que a palavra que a gente ouve de um capeta desse, vamos colocar assim, não vai fazer efeito. Não. O próprio Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus 23, dos fariseus, fala assim, ó, fazei tudo o que eles vos dizem. Que eles conheciam bem a palavra. Mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam e não praticam. Então, para entender aqui? Amém? Então, Deus tem... Está aqui na Bíblia, vamos olhar para poder... De repente, você pode estar pensando assim, meu Deus, então, quer dizer que uma pessoa pode ser salva por alguém vendilhão? Pode. Por alguém sem vergonha? Pode. Quer ver? Olha, tá, né? Até anotei aqui. Ó. Aonde eu falei, Mateus 7, 21, diz que nem todo que me disse o Senhor está lá no reino do céu. Mas é a outra lá na frente. Aqui, ó. Mateus 23, 3. Todas as coisas, pois que vos disserem que observeis, observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É terrível isso. Então, a primeira base que eu tenho que ter para a minha vida é eu praticar a palavra de Deus para a minha vida. Estou sendo claro aqui, gente? Se tem que perdoar, eu tenho que perdoar. Se tem que ser solícito, eu tenho que ser solícito. Se eu tenho que abrir mão do egoísmo e ser altruísta, eu tenho que fazer isso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu tenho que ser dizimista ofertante e você dizimista ofertante. Pronto, acabou. É assim. Outro dia, o senhor Carvalho, né, e Dona Graça, aceitaram Jesus comigo aqui, estão lá em Fortaleza, graças a Deus, firme com Jesus. E aí, o senhor Carvalho, que é o sogro e a sogra do Sam,
Aí o seu Carvalho ligou para ele, que ele estava indo na igreja, alguém falou com ele lá que tinha que dar o dízimo, mas aí a internet fala que fazer o quê? Alguns... Não, alguns, né? Aí ele ligou para o pastor Isam e falou assim: pastor, eu queria saber o seguinte, negócio de dízimo, como é que é? Aí o Isam começou a explicar, ele, não, eu só preciso saber, é ou não é? Isam, é, então tá bom, acabou, só isso, pum. Fala com Deus, quer pessoas assim, gente. Amém? Glória a Deus, firme, que não fica contando história nem buscando argumento para não cumprir a palavra de Deus. Deu para entender aqui, gente? Ninguém é criança aqui. A gente cria argumento, justificativa, narrativa para fazer o que a gente quer e não o que Deus deseja. Mas o que eu aprendi na minha vida é que toda vez que eu chego diante de Deus, eu tenho que chegar sem nada, sem posse. Eu chego sem desejo nenhum. Por quê? Porque o desejo dele é melhor do que o meu desejo. A vontade dele é melhor do que a minha. Não é que eu não possa ter, não. Mas eu não posso confrontar com a vontade de Deus, que a dele é boa, perfeita e agradável. A minha maioria das vezes arruma problema. Estou sendo claro aqui, gente? A gente vai buscar até na palavra de Deus justificativa para nossas atitudes. Então não dá. Esse grupo, tá, conhece, mas não pratica os princípios. Aí sabe o que acontece? Uma casa. Eles buscam dons, talentos para aparecer, para tirar vantagem. Quem está entendendo bem aqui? E Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com o pregador, se o pregador tiver compromisso com a palavra dele. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, não adianta. Pode ter o maior sucesso do mundo, mas o sucesso com Deus é cumprir os princípios dele. Sucesso hoje na nossa sociedade, até escrevi no quadro hoje Nova, sucesso na nossa sociedade é aquele que consegue influenciar o maior número de pessoas, a coisa sendo boa ou ruim. É ou não é? Não importa se é algo especial ou com qualidade, não importa. Quanto mais você influenciar alguém, isso é o sucesso da sociedade. Entendeu bem? Com Deus não é assim, não. Não importa o número de pessoas que você influencia, o que importa são os princípios que você cumpre da palavra de Deus. Que quem vai fazer a tua publicidade, quem é? É Deus. Amém? Amém? Então, o segundo grupo, não adianta eu não praticar para a minha vida, mas buscar somente dons e talentos. Quer ver que eu posso, só para a gente estar encerrando rapidinho, que eu vou passar para o terceiro, é o seguinte, você imagina, você faz uma casa, é a mesma coisa. Os princípios do Evangelho são o caráter do Evangelho. É tirar deformações do nosso temperamento. Quem entendeu bem aqui? Né? Aquilo que nos leva para os extremos e nos atrapalha. Né? É você moldar o seu caráter, o seu coração, sua alma, seus pensamentos ao caráter de Cristo. Essa é a base, é o fundamento. O que são os dons? Seria uma cobertura, a laje da casa. Você imagina uma laje pesada, uma edificação pesada, sem princípio, sem fundamento. O que vai acontecer com essa casa? Vai ruir. É o que acontece com esse povo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Fala com o irmão que está aí. Deus tem um tempo certo para julgar, tá? Não é agora. Amém? Glória a Deus. E o terceiro grupo é um grupo legalzinho também. Esse é um grupo maneirinho, esse grupo. Esse grupo é melhor. Eles vão atrás de Jesus só por causa de pão e peixe. Eles não dão muito problema na igreja, não. Só sugam um pouquinho. Quem entendeu? Né? Está tendo cura ali, lá vai eu. Né? Ali fala de prosperidade, lá vai eu. É ou não é verdade? É ou não é? Vai atrás de Jesus pelo quê? Pão e peixe. Só quer encher a barriga, satisfazer necessidades pessoais, melhorar a vida no relacionamento na sua casa, arrumar um bom emprego, abrir uma porta de oportunidade boa. É ou não é? Mas não quer nem cumprir os princípios para si, nem praticar a palavra. Essa é a maioria, né? Infelizmente é o quê? A maioria. Mas falar que graças a Deus aqui não tem isso, não. Amém? Glória a Deus. Esse é o grupo bacaninha que Jesus acabava de multiplicar os pães de peixe, saía, e o pessoal já ia atrás dele. Mestre, onde o senhor estava? A gente está buscando o Senhor, na cara de pau. Aí Jesus fala, vocês estão buscando por quê? Não, porque a gente quer saber onde o senhor está, né? Aí Jesus olhando para vocês, estão atrás de pão de novo, né? Vai enganar, Senhor Jesus. Fala com o irmão, tu não engana Jesus, não. Abre o jogo com ele, fala a verdade, meu irmão. É ou não é?
Não que eu não tenha, presta bem atenção, não que eu não possa colocar diante de Deus minha necessidade, não é isso que eu estou falando. Eu não posso estar atrás de Deus só para satisfazer a necessidade. Existe uma diferença, existe ou não existe? Olha o que ele fala, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê nessa promessa de Deus aí? É isso. Esse é o quarto grupo. É aquele que busca Jesus, e aí Jesus sabe da tua necessidade, e quando você abrir a boca para falar, Jesus, já estou sabendo da história. Estou sabendo que tu está duro, não tem dinheiro nem para pagar teu imposto. É ou não é? Vai legal, não tem uma prata no bolso, vai lá, pesca, lança lá a rede, paga a minha, a tua. Fala que o irmão, Deus abre porta para você, além de satisfazer a tua necessidade, ainda vai financiar a obra de Deus. É ou não é? Você vê que aconteceu com Pedro, gente. E Pedro parece que até depois que Jesus morreu, ele continua duro, né? mas Deus cuida da gente, cuida ou não cuida? Amém? Então, você vê que esse é o grupo que Deus deseja. É aquele grupo que procura em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Porque ele sabe que ele vai trabalhar, mas quem dá prosperidade é o Senhor. Ele planta, mas quem dá abundância de colheita é o Senhor. Entendeu bem, gente? Ele tem confiança plena de que Deus é com ele. Ele não está atrás do Senhor pelo pão, pelo peixe e nem pelo glamour. Nada disso. Ele está atrás do Senhor porque ele sabe que não tem outro que tem a palavra de vida eterna, só Jesus Cristo. Esse é o que Deus busca. Sabe? É essa igreja que o Senhor Jesus quer. É essa que ele vem buscar. É essa que ele vai usar. Então aquele que diz que tem os princípios da palavra, mas não faz nada, não tem os princípios. Quem entendeu bem aqui? Aquele que faz alguma coisa, a obra, mas sem os princípios, também já mostra que não tem princípio, para Deus também não serve. Buscar Deus somente atrás de pão e peixe também não serve. O que o Senhor deseja são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Que querem realmente encontrar Jesus para dar um abraço nele. Que quer viver uma vida plena com Jesus. Quem está entendendo bem aqui? Que rasgue o coração e fala assim, eu sou pecador mesmo, mas não vou te largar não. Igual Pedro fazia isso. Eu vou para onde, Senhor? Vou para onde? Estou cheio de problema. Pior se eu te largar. Quem pensa assim junto comigo aqui? Eu só penso assim. Outro dia o pessoal falou, pastor, né, como é que é isso? Né? Você, hoje, 7h30 da manhã, estava na igreja, os pastores trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, o dia todo. Sabe por que eu faço isso? Eu já falei isso aqui, porque o mais fraco tem que estar mais aos pés de Jesus. E eu me sinto mais fraco. Por isso que eu não abro mão. Eu preciso de responsabilidade para estar com o Senhor. Estou sendo claro aqui? Agora, tem muita gente forte que não precisa, glória a Deus, que Deus te abençoe, continua assim. Mas no meu caso, não. Eu preciso estar sempre na presença de Deus, fazendo a vontade dEle. Porque é o que me sustenta, amém? É o que me alimenta, é o que me dá graça todos os dias. Cadê o povo que busca em primeiro lugar o reino de Deus aí? Para você não vai faltar absolutamente nada. O Senhor vai estar contigo todos os dias na tua vida. Deu para entender bem? Não vai faltar sabedoria, paz, alegria, vida abundante, não vai faltar para você. E naquele dia, ainda vou ouvir bem claro assim, vinde benditos de meu Pai para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir naquele dia. Quem quer ouvir isso naquele dia em nome de Jesus? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. E você conversasse com Deus, você que se enquadra nesse quarto grupo, é o grupo que não busca o Senhor só pelo pão e peixe, mas que quando tem necessidade, você sabe que pode contar com Ele. É um grupo que não busca conhecimento só para poder questionar os outros, mas para trabalhar. É o grupo que não quer o evangelho, né, só para aparecer, não, mas é aquele que quer o evangelho para ser transformado, ter o caráter transformado, a vida transformada, o temperamento melhorado. É você que o Senhor tem buscado, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus tem um lugar específico para você na igreja, na obra dele. Tem um lugar específico. Aquilo que o Senhor te comissionou, os talentos que Ele te deu, é para você usar, para você multiplicar. Deus estabeleceu esse dia hoje, para a gente ter um encontro com Ele. Nós que somos crentes, para nos encontrarmos com Ele e falar, Senhor, o que o Senhor precisa mais de mim?
Porque Deus tem dado tanto para a gente. A gente agora tem que perguntar, é ou não é? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer na tua obra? O que eu posso fazer a mais? Me ajuda, porque eu quero te agradar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na ceia, junto com teus filhos, Pai. E agora te pedir, meu Deus e meu Pai, como a tua palavra diz, examine esse homem assim mesmo, que o teu Espírito Santo, em cada coração aqui, venha fazer uma varredura na mente, no coração, nos acertando, nos consertando, tirando aquilo que sobra, colocando aquilo que falta. Que os teus princípios sejam o fundamento da nossa vida, em tudo. Nosso relacionamento familiar, com a igreja. Seja lá onde estivermos, Senhor. Cada pisadura nossa nesse chão tem que estar, Senhor, coberto com a tua palavra, meu Pai, para que nós não venhamos vacilar. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos aqui e nos fortalece. Dá graça, Senhor, para que eles possam entender que quanto cumpre teus princípios, o Senhor cumpre os desejos do coração deles. Enquanto buscam satisfazer a tua vontade, o Senhor satisfaz as nossas necessidades, Pai. Enquanto o Senhor busca, Senhor, ajudar-nos em tudo, o que nós precisamos é somente estar onde o Senhor deseja, no lugar certo, na hora certa, e nós estamos aqui na tua casa para ouvir tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. A gente receber a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Nós temos um privilégio muito grande. Qual é o privilégio? De termos uns aos outros para compartilhar os nossos problemas, dificuldades, e um dar suporte para o outro. Isso é muito importante. Que o Senhor possa te abençoar todos os dias, mas que nós venhamos, em nome de Jesus, ter esse exame através da palavra dele. Como está o meu coração, como está a minha vida diante da obra do Senhor. Diante de tudo que se passa, Deus continua cuidando de você. Pai, abençoa, Senhor, teus filhos e a tua obra. E naquilo que está faltando na nossa vida, o Senhor nos abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.